Hora de falar sobre o Corinthians, que se reuniu ao longo da última semana com o pessoal da Magalu, Magazine Luiza, que havia adquirido recentemente a Netshoes. E a Netshoes é parceira do Corinthians na gerência da loja online do Corinthians, a Shop Timão. Essa informação sobre a reunião do Corinthians com a Magalu foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho. Quem esteve à frente desse contato foi o presidente do clube, Osmar Stabile. Ele foi para deixar bem claro a intenção do Corinthians em reajustar os valores. Em busca de mais receitas, o Osmar Stabile tem se encontrado com todos os parceiros pedindo reajustes. A ideia é que o Corinthians fature mais para que possa tentar ter um fluxo de caixa um pouco mais facilitado. Hoje a situação financeira é drástica. O Corinthians apontou, depois de 7 meses na atual temporada, uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais, além de um prejuízo nesses primeiros 7 meses de 103 milhões de reais na temporada. Diante disso, todos os contratos estão sendo rediscutidos e o Osmar Stabile pediu que a Magalu /Netshoes melhore as condições do negócio sob o risco de o Corinthians ir buscar um novo parceiro em relação à venda de produtos online. E essa é a questão, muita gente especulando se a Magalu poderia se tornar, por exemplo, dona dos name rights do estádio do Corinthians. Em momento algum se discutiu essa possibilidade. As cifras pedidas pelo Corinthians hoje parecem fora da realidade nesse escopo de negociação entre Corinthians e Magalu. Só para completar também, registrar que o Stabile pediu para que a Magalu fizesse um esforço para tentar patrocinar o time de futebol feminino, com cifras bem mais baixas. Camisa do time do Corinthians no feminino, apesar de muito campeão, tem cifras bem inferiores à do time masculino. A saideira sobre o Corinthians, o presidente alvinegro não assinou a renovação do contrato com uma empresa chamada Offside, que desde abril do ano passado cuida de toda a logística do clube. O Corinthians vai viajar para jogar, por exemplo, contra o Sport em Recife. A Offside é quem monta todo o escopo e a partir daí o Corinthians vai e executa o pagamento. Existia a possibilidade de uma renovação desse contrato com assinatura. O Stabile entendeu que a escolha da Offside em abril do ano passado não foi das mais legais. Não houve um compliance, um respeito, por exemplo, a busca por 3 valores diferentes de empresas. Sabe quando você faz uma concorrência para ver quem oferece o melhor? O Corinthians não optou por esse caminho e acabou fechando com a Offside sem ouvir outras possibilidades. O Stabile não gostou e acabou por impedir que esse contrato fosse assinado. A Offside vai seguir trabalhando com contratos específicos. Vai jogar contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, a Offside manda o orçamento e o Corinthians executa, até que se busque uma nova solução para o tema. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, com uma história para lá de maluca. Você sabe que o Santos Laguna processou o Corinthians e conseguiu a condenação do Timão, 41 milhões de reais. Exatamente por conta desse processo que o Corinthians está impedido de inscrever atletas, certo? Pois saibam que lá no México e aqui no Brasil começou a especulação de que o Santos Laguna quer contratar Memphis Depay e que a oferta ao atacante holandês giraria na casa de 5 milhões de reais por mês de salário, além de 54 milhões de reais de luva. O que dá para imaginar que no Santos Laguna o Memphis Depay teria um salário superior aos 6 milhões de reais de custo que ele tem hoje no Corinthians. Importante registrar que o Santos Laguna não pretende pagar qualquer compensação financeira ao Corinthians pelo negócio. A expectativa do Santos Laguna é de que o Memphis consiga uma rescisão de contrato de forma amigável com o Timão para se mudar para o México. Pois bem, antes de Santos Laguna e Corinthians se degladiarem por conta dessa questão da compensação, é importante dizer que o Memphis Depay não tem nenhuma intenção em trocar o Corinthians pelo futebol mexicano. Ele já havia sido procurado pelo Pachuca, também com uma oferta financeira bem interessante, e recusou. A ideia do Memphis é continuar no Corinthians até o fim do contrato, na metade do ano que vem, ou então voltar para o futebol europeu. Como ele tem bastante dinheiro a receber no Corinthians, são, além de todos os salários, 17 milhões de reais atrasados, que vão ser quitados somente até fevereiro do ano que vem. A tendência é que o Memphis fique por aqui até a metade do ano, quando vai aguardar por propostas do futebol europeu. Como o vínculo dele está perto do fim, a partir de janeiro, inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato para sonhar em voltar para o futebol europeu. Memphis Depay, que nessa data FIFA marcou mais um gol pela seleção do seu país. Ele começou o jogo contra a Malta na reserva, entrou na etapa final e definiu o placar por 4-0. Já são 53 gols marcados com a camisa da Holanda. Hora de falar sobre o Internacional de olho em jogador do Corinthians. Ramon Dias, treinador argentino que já passou pelo Timão, quer a contratação para 2026 de André Carrilho.
meio-campista de 34 anos de idade, indicado por ele no Corinthians. Só para lembrar que quando o Ramon Dias era o técnico do Timão, foi o Ramon quem conseguiu que o Fabinho Soldado o contratasse. Eles já haviam trabalhado juntos no Al Hilal da Arábia Saudita, relação excelente, muita confiança não só do Ramon como do filho dele, o Emiliano Dias, no jogador peruano. Até por isso, Ramon Dias tem insistido com dirigentes colorados para que esse negócio aconteça. Vale a lembrança de que o Carrilho tem contrato com o Corinthians até dezembro de 26, salário de R$900 mil por mês e temporada abaixo das expectativas. 41 partidas, 3 gols e 3 assistências, ele está nesse momento machucado. Carrilho que, segundo pessoas que cobrem o Corinthians, tem abusado da noite e esse incômodo ou essa atitude tem causado incômodo. Até por isso, e também por conta da idade, já não dá mais para dizer que o Carrilho hoje é inegociável. Diante de uma boa proposta, pode haver acordo, mesmo levando em consideração os 34 anos de idade. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Corinthians, você na condição de dirigente, manteria o Carrilho? Aceitaria negociá-lo? Em qual condição? Em que termos? Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians e o Timão a caminho de uma dívida de 3 bilhões de reais. O último balancete divulgado pelo Corinthians nesta sexta-feira, referente aos 7 primeiros meses do ano, indica que na oportunidade o Corinthians já tinha uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Vou repetir, em julho a dívida do Corinthians já era de 2 bilhões e 700 milhões. Você deve estar se perguntando, Nicola, e agora em outubro? Não há nenhum balancete mais recente do que esse de julho. Mas a julgar pelo crescimento da dívida corintiana, dá para cravar que é grande a chance de o Corinthians bater 3 bilhões de reais de dívida na virada da temporada. Importante registrar que nos 7 primeiros meses do ano, o Corinthians havia registrado um prejuízo de 103 milhões de reais. Para completar, explicar como é que funciona essa dívida de 2,7 bilhões. São 655 milhões com a Neoquímica Arena e outros 2 bilhões e 50 milhões de reais com as demais dívidas. Só para completar, esse caos financeiro que se estabeleceu no Corinthians, com os números que eu passei, são anteriores a 2 condenações na Corte Arbitral do Esporte. 41 milhões de reais com o Santos Laguna pelos Félix Torres e mais 44 milhões de reais com Matias Rojas. Essas condenações já causaram punições ao Corinthians. Timão tem outras 4 condenações na FIFA que ainda não se transformaram em punições definitivas porque aguardam o julgamento da Corte Arbitral do Esporte. Hora de falar sobre o Corinthians que ativou uma cláusula no seu contrato de patrocínio master com a Esportes da Sorte. O Corinthians ativou uma cláusula no contrato que permite a ele ir ao mercado para elevar valores de patrocínio master. Vale a lembrança de que na metade do ano, Corinthians e Esporte da Sorte partiram para o segundo ano de contrato. E existia uma previsão lá de que caso o Corinthians quisesse um reajuste, ele avisaria a Esportes da Sorte que teria a oportunidade de cobrir eventuais ofertas. Mas de forma bem transparente, o Corinthians comunicou, olha, estou interessado em ganhar mais dinheiro. Se vocês quiserem, exerçam o direito de vocês. Mas estou no mercado em busca de outras opções. Hoje o Corinthians embolsa 103 milhões de reais por temporada da Esportes da Sorte. É o segundo maior contrato de patrocínio do Brasil. O problema é que o primeiro, do Flamengo com a Betano, está super inflacionado. O Flá está ganhando 268 milhões de reais e é por conta disso que o Corinthians hoje busca um parceiro disposto a colocar mais dinheiro. Não se descarta a possibilidade de a Esportes da Sorte seguir com cifras maiores, mas a parceira do Corinthians quer esperar por ofertas que o Corinthians tenha para ver se vale a pena ou não cobrir a oferta. Contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte termina em julho de 2027, tá? Importante registrar ainda que a multa rescisória a partir de outubro caiu para 30 milhões de reais. Esportes da Sorte que paga cerca de 1,5 milhão de reais por mês do custo de Memphis Depay. Os outros 4,5 milhões são responsabilidade do Timão. Só para arrematar, tem alguns números importantes. 56 milhões e meio de reais foram pagos no primeiro ano de contrato. 16 milhões e 600 mil reais já foram pagos nesse segundo ano de contrato. O segundo ano começou em julho. 20 milhões já foram pagos em luvas. Tem mais 6 milhões de reais destinadas a ações de marketing. Todas essas informações constam numa matéria do site Trivela.
Bora falar agora sobre Fabinho Soldado. Fui o primeiro a contar para vocês que o executivo de futebol do Corinthians, que ganhava 25 mil reais por mês nos tempos de Flamengo, hoje fatura pouco mais de 400 mil mensais, certo? Pois saibam que a situação é bem pior. Desde que ele foi contratado para se tornar executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado já indicou e conseguiu a contratação de 11 pessoas que integram a comissão técnica. A maior parte delas de scouts, de pessoas que trabalhavam com ele no Flamengo e foram contratadas pelo Corinthians com salários bem maiores. Há um caso em específico que gera muita desconfiança. Um amigo de infância do Fabinho Soldado, o Lulinha, foi contratado para ser uma espécie de coach. Ele dá uma série de palestras para os atletas e tal, e ganha 80 mil reais por mês, formação de uma página chamada A Voz das Arquibancadas. Fui confirmar com uma pessoa que conviveu com o Fabinho, entre outros, lá no Corinthians, e essa pessoa me confirmou que, de fato, houve a contratação do Lulinha e mais uma série de outros indicados por ele. O problema maior vem agora. Toda essa galera, formada por Lulinha, scouts e companhia, encarece a folha salarial do Corinthians em 875 mil reais mensais. Esse valor equivale ao salário de um grande jogador, alguém que chegaria com potencial para ser titular absoluto do Corinthians. Você acha que a raiva para por aí? Saiba que esse salário atual do Fabinho Soldado, de algo na casa dos 430 mil reais por mês, foi reajustado pouco antes de o Augusto Melo deixar a presidência. Entre vários movimentos suspeitos feitos pelo Augusto, aumentando multas rescisórias de contratos que ele havia indicado, ele acabou concedendo mais um aumento para o Fabinho Soldado. Até por isso o executivo de futebol fatura todo esse caminhão de dinheiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.